Bom dia. Marcos 4, a partir do versículo 10. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 10. Quando se afastaram das multidões, os 12 e alguns outros que o seguiam, lhe pediram para elucidar as parábolas. Então, assim que se saíram dali, se afastaram dali do meio do povão, da multidão ali, os discípulos e outras pessoas pediram para Jesus, falaram, olha, explica para nós a parábola, né? Jesus tinha acabado de contar a parábola do semeador. Então, não entenderam, muitos não entenderam, principalmente os discípulos. Pediram para Jesus, então, explicar. Versículo 11. Então lhes revelou: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábola. Olha, vocês é permitido, né? Foi concedido, foi autorizado que vocês entendessem, compreendessem os mistérios, compreendessem o reino de Deus. Aos outros não. Da mesma forma nós entendemos hoje, se hoje nós conseguimos entender o mistério do rei, nós conseguimos viver pela fé, praticamos a fé, porque o Senhor permitiu que nós assim entendêssemos. São muitos, nós sabemos por aí, pessoas que não conseguem entender o Evangelho, não conseguem discernir, não conseguem ter fé, não conseguem viver na fé, porque não são, o Senhor não deu para ele, não concedeu para ele o entendimento do reino de Deus. Sabe por que não permitiu? Porque são pessoas que já têm um coração endurecido, eles não querem, eles são estupidamente materialistas. Ele diz, então, tudo que é pregado, versículo 12, com o propósito de que mesmo que veja não perceba, ainda o que ouça não compreenda. Isso para que não se convertam e sejam perdoados. Então, porque muita gente não consegue, não, pastor, eu não consigo entender, eu não consigo aceitar que Jesus veio, morreu por todos nós, agora por isso eu sou perdoado. Aí eu não consigo entender que existe ainda um lugar para nós ir, existe um reino ainda. Eu entendo que aqui o inferno é aqui mesmo, que tudo nós temos que viver de bom é aqui, que não existe outra coisa. Pastor, eu não consigo entender, aceitar de que Deus não permite um outro casamento. Deus quer que nós sejamos felizes aqui. Então esse tipo de coisas acontecem por quê? Exatamente o que a palavra está dizendo. Vamos voltar a repetir novamente o versículo 11. Então lhes revelou Jesus: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus. Aos que de fora, entretanto, tudo é pregado por parábola, com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam. Ainda que ouçam, não compreendam. E isso para que não se convertam e sejam perdoados. Então, eu não consigo entender por que Deus ele não aceita o homossexualismo, ele não aceita um segundo casamento, ele não aceita união estável, ele não aceita pessoas morarem juntos sem se casarem. Eu não entendo por que ele não aceita nada disso. Está errado, as pessoas vêm questionar. Com esse tipo de pessoa não temos que discutir nada. Eu vejo muitas pessoas tentando discutir, provar por A mais B. Não. A palavra não é só pregando. Por que elas não têm esse entendimento? Porque o Senhor não deu. Porque já conhece o coração impenitente, eu pego um coração duro e já são assim mesmo, porque se elas tiverem entendimento, elas se converterem,
Então seriam curadas, seriam libertas, seriam mudadas, seriam perdoadas. Então já ficam na dureza. Ah, pastor, eu não entendo porque tem pessoas que são de família evangélica, né? De família que diz que estão na presença do Senhor, mas tem um fulano, um Bertrano lá que não aceita, tem um filho, uma filha que não aceita, não concorda, pensa de maneira diferente. Porque o Senhor não deu ainda, não revelou e não será revelado a essas pessoas. Por isso que eu tenho que sempre explicar, gente, a palavra de Deus nós pregamos, nós não insistimos. É uma joia muito preciosa, não adianta você ficar tentando empurrar, tentando fazer a pessoa se converter de todas maneiras, não. O evangelho nós simplesmente pregamos. Aceitou bem, se não aceitou, não. Eu não discuto o evangelho. Qualquer que venha levantar com essa questão, essa, aquela, não, então só me mostra, só me prova por A mais B, e não tem que provar nada, não. Versículo 3, Jesus diz assim: então Jesus os questionou, se não compreendeis esta parábola, como podereis entender todas as outras? Como se vocês não estão entendendo essa parábola aqui do semeador, que está muito clara, essa que é a verdade. Está muito clara. Como é que vocês vão entender as outras? São tantas parábolas que o Senhor nos tem contado, nós vamos ver aqui uma quantidade enorme de parábolas, como nós já vimos também lá em Mateus. Mas se vocês olham isso aqui, está claro, vocês não entendem, como é que vocês vão entender as outras? Versículo 14. Muito bem, Jesus explicando. Falou, olha, o semeador semeia a palavra. Quem que é o semeador aqui no caso da parábola do semeador, né, que nós lemos ontem? Aquele que semeia a palavra. Olha bem como eu falei agora anteriormente, semear. Você semeia a palavra. Você não tenta empurrar a palavra, você não tenta fazer as pessoas aceitarem de qualquer jeito, não. Você semeia. Você entrega a palavra, você apresenta a palavra. É isso que nós fazemos. Só isso. Versículo 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada. Mas assim que a ouvem, Satanás vem e a toma a palavra nela semeada. Olha, algumas pessoas, nós vimos ontem falando da semente, né? Que cai à beira do caminho e as aves, os pássaros vêm e comem as aves. Então Jesus falou, olha, algumas pessoas, olha, Jesus explicou tudo para os discípulos, desenhou, né? Disse, as pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada. As pessoas ouvem a palavra, ouvem o evangelho, nós pregamos, estão até ali ouvindo, mas assim que você acaba de pregar, já vê o diabo ali, o Satanás tira do coração delas. Começa a falar, não, a situação não é bem assim, a situação é diferente, você não acredita nisso. Então a pessoa na hora até aceita, mas logo depois duvida, volta tudo, não quer saber de se converter, não quer saber de nada, quer viver no mundo. São muitas as pessoas. São muitas as pessoas nessas condições. Quantas pessoas nós conseguimos, tá vendo? Que elas escutam você falar, você prega para ela, até parentes, amigos. Se um dia você pega a Bíblia, lê, prega para ela até escuta ali na hora com interesse. Claro, depois não está nem aí, esquece daquilo, vai contando os mesmos erros, as mesmas práticas. Porque o diabo veio, eles são igual a semente na beira do caminho. O diabo veio e pegou. Assim como as árvores, você deixa a semente aqui na beira, que as árvores vêm e pega, o diabo também vai e levou a palavra na bola. Versículo 16. Assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvir a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança,
ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbe. Então, qual é agora essa outra, essas agora que o senhor tinha dito, daquela parte, né, que nós lemos ontem, o versículo 5, da semente que caiu no solo pedregoso, cheio de pedras, né, que não tendo terra suficiente, que tem muita pedra. E então, quando o sol raia, quando as raízes são tão fracas, elas acabam morrendo, queimando e morrendo. Então Jesus está falando, algumas pessoas são onde a palavra foi semeada. Em solo perigoso são as pessoas que ouvirem a palavra, recebem com alegria. Você prega, fala, as pessoas recebem, ficam animadas, glória a Deus, aceitam a palavra, recebem com alegria, gostam de ouvir. Gostam de ouvir a palavra, gostam de falar no Evangelho. Entretanto, visto que não tem raiz em si mesmo, são de pouca perseverança. Elas não têm raiz, não são profundas. Agora ouve a palavra, glória a Deus, eu vou me firmar, eu vou viver, eu vou estar assim, agora eu vou viver para Jesus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas quando vem luta, quando vem tribulações, quando vem perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbe. Ah, pastor, eu creio na palavra de Deus, a palavra de Deus é verdade, está aceitando bem. Tem muitas aí lutando pela restauração do casamento, sabe que é verdade, que não tem outro caminho, mas logo depois, não dou conta não. Ah, Deus não quer isso para mim, eu tenho que ser feliz, eu estou desistindo. Não, lá em casa minha família não aceita, meus pais não aceitam, minha família não aceita, isso não sei, vocês não me apoiaram, vou passar dificuldade, não, eu desisto. Quantas pessoas abrem mão do Senhor? Não, mas como é que é, pastor? Os meus filhos, já tive situação de pessoas lutando pela restauração do casamento, depois desistir porque filho, estou falando filho menor não, filhos maiores de idade inclusive, falou não, que eu não aceitava o pai de volta. Então quando vem perseguição, quando vem luta, pastor, eu vi meu marido com outra, eu vi minha esposa com outra, o meu marido gerou um filho fora do casamento, a minha mulher está grávida de outro, não, eu tenho que desistir, é muita vergonha, é muita afronta, estou abrindo mão. Essas são semelhantes à semente dessa parábola que Jesus falou, caiu ali, num terreno pedregoso. Não tem raiz em si mesmo. Quando você tem raiz, não importa as lutas, não importa as dificuldades, não importa as afrontas, não importa a acusação, você persevera. Quando você está se cobrindo, entregando, não, Deus vai entender, não, Ele não vai entender, você está sucumbindo e você só tem um destino, você vai padecer por toda a eternidade. É o que nós aprendemos, tá? Muito bem, versículo 18. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Agora, a semente que foi lançada no meio dos espinhos, que nós vimos ontem, no versículo 7, né, que outra parte dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram elas. Agora, estas aí são pessoas que aceitaram o evangelho, tá vendo o evangelho, tá na igreja, tá fazendo tudo, tá de acordo. Mas não abre mão das coisas, são as pessoas que vivem ali, não querendo prosperidade, que Deus me dê isso, me dê aquilo. As preocupações da vida, não, o Senhor tem que me dar uma casa nova, tem que me dar um carro novo, o Senhor tem que me dar condições de eu fazer isso, de eu viver assim, de eu ter aquilo outro. Isso aí acaba inutilizando o evangelho.
São quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução das riquezas e todas as demais ambições agridem e sufocam a palavra de Deus. Vou na igreja porque hoje é para mim receber uma bênção. Porque Deus tem que abrir porta para mim arrumar um emprego melhor para ganhar 10 vezes mais. Eu tenho que comprar isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter mais aquilo outro, é isso que Deus quer. Porque eu sou dizimista fiel, Deus tem que dar isso, aquilo. Eu sou ofertante, Deus tem que dar isso e aquilo. Como se fosse uma barganha, uma troca. Essa troca, essa barganha. Por que a palavra de Deus é infrutífera? São pessoas também condenadas ao inferno, mesmo está frequentando um templo com a Bíblia debaixo do braço. Que a palavra está infrutífera para ela. Fala no Senhor, cita o nome do Senhor, vão a templo, até ler a Bíblia e tudo, mas não pratica. São essas que foi lançado no meio dos espinhos. É isso que Jesus nos mostra. E agora o versículo 20. Todavia, as outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa. Estas ouvem a palavra, acolhem e oferecem farta colheita. 30, 60 até 100, 30 até 100 por 1. Então, o que é isso? Agora, as que receberam a palavra bem e colocaram em prática, resolveram viver o evangelho, são verdadeiros cristãos, discípulos de Jesus, não mentirosos, não gananciadores, não esses como nós lemos anteriormente, que são buscadores de bênção, mas que são praticantes, são discípulos de Jesus. Essas prosperam, progridem, estou falando espiritualmente. Por que acontece? Tem pessoas que, através do exemplo delas, se convertem. Então, são 30, 60 e até 100 por 1. Essas que são os verdadeiros cristãos. Agora Jesus conta uma outra parábola, versículo 21. E ele propôs: quem porventura traz uma candeia para colocá-la sobre uma vasilha ou debaixo de uma cama, ao invés não a traz para ser depositada no candelabro? Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, Jesus está falando, ninguém naquela época era lamparina, candeia, né? Você não pega uma lâmpada, um abajur, você não esconde ele ali, não colocar embaixo, não. Você, a lâmpada, você coloca ela no lugar alto para iluminar. Uma lâmpada, você coloca ela no teto para iluminar tudo, o quarto, todo o ambiente. Coloca na parede para iluminar tudo. Ou caso contrário, você coloca, se é uma lanterna, lamparina querosene, a gás, não sei, você coloca no lugar sobressalente para iluminar tudo. Você não quer uma lâmpada ali escondida, não para não iluminar. Né? Então o que Jesus está mostrando com isso aqui? Pois nada é oculto que não ser revelado, e nada é segredo que não ser trazido à luz do dia. Então não adianta nós tentarmos esconder absolutamente nada. Do Senhor ninguém esconde, não. E tudo vai ser revelado. Pastor, eu estou fazendo isso aqui, ninguém vai ficar sabendo. Deus sabe. E uma outra coisa, nunca se esqueça. Você está fazendo alguma coisa errada, não, ninguém está sabendo, se o mundo espiritual todo sabe. O diabo, os demônios, está ali ao derredor, como ele vive ao nosso derredor, ele está vendo tudo. E no momento certo, tudo é declarado, tudo é revelado. Nada está escondido. Aí diante do Senhor você vai dizer, não, eu nunca pequei. O Senhor fala, para que nunca pecou? Aí colocar no telão aquele dia que você fez isso. Desce. Tem condição de esconder nada, não. Eu vejo pessoas falando, não tentam, até comigo falando no telefone, ovelhas. Pastor, mas eu falo com o senhor, tem muitas pessoas que não falam. Tá, minha filha, para mim falar comigo não quer dizer nada, não. Fala comigo, vê se vão levar uma repreensão. Eu vou chamar a atenção, vou exortar.
para que a pessoa modifique, faça o que é certo. Mas esconder de mim é fácil, e do Senhor? Não tem nada escondido. Tudo está claro e patente diante dos olhos dele. Estou fazendo o que ninguém está sabendo. Pode ter certeza que está. E no momento certo vai ser revelado. Se tem alguém para ouvir, que ouça. Versículo 24. E seguiu ensinando. Ponderai atentamente o que tendes ouvido, pois com a medida com que tiverdes medido, vos medirão igualmente a vós, e ainda mais vos será acrescentado. Portanto, o que tem mais se lhe dará, e de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. A maneira como nós agimos, julgamos, então também nós seremos. Se eu estou apoiando, concordando com o pecado, eu vou ser simplesmente acrescentado cada vez mais pecados em minha vida. Se eu concordo com o erro dos meus filhos, da minha filha, da minha mãe, do meu tio, eu estou concordando, eu estou aceitando, estou incentivando, pode ter certeza absoluta que mais pecados serão lançados sobre a minha vida. Agora, se eu estou entregando a palavra verdadeira, estou chamando atenção, estou exortando, mostrando a verdade, cada vez mais o Senhor vai dar mais entendimento, o Senhor vai me dar mais sabedoria, vai me encher mais com a verdade. É isso que ele está dizendo. Porquanto o que tem, mais se lhe dará. Quem não tem o que tem, será retirado. Se você tem conhecimento hoje do Senhor, vai se afastando, negligenciando, vai perdendo. Vai se afastando aqui um pouco, se nada só, você está longe. Não esqueça. Com a medida com que nós tivermos medido, medirão a nós também. Assim como eu estou tratando, julgando, aceitando, condenando, apoiando, da mesma maneira eu sou muito mais. Nós temos que compreender bem esta palavra. Versículo 26. Então contou-lhes que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda durante a noite, e durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. E assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhe passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. Olha o que Jesus está falando. Falou, olha como é que é o reino dos céus, como é que é o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um homem. Falou, olha, aqui ele vai, fez uma plantação, nós vamos plantar milho, tá? Vamos colocar assim, para que as pessoas tenham um entendimento melhor. Então, lançou semente, plantamos milho aqui. Enquanto lancei milho, eu vou dormir. Enquanto a pessoa está dormindo, dorme, acorda, durante noites e dias, ou seja, os dias passam. Dias e noites vão passando, a semente na terra ela vai germinar, vai crescer. Eu não sei como isso aconteceu. Eu só plantei. Nós plantamos a semente. Os grãos de milho que nós jogamos ali, ela, durante dias ela simplesmente germinou, nasceu, a planta brotou, cresceu. Como que isso aconteceu? Claro, para procurar a ciência vai explicar por A mais B. Mas no meu Deus, sem entendimento, só entendo isso, que a planta ela cresceu. Né? Eu não sei mais nada. E o que ele está dizendo? Olha, a terra por si mesma ela produz o fruto. A terra produz o fruto. Né? Então o que acontece? Primeiro o que acontece? Surge a planta. Primeiro nasce, né? Plantamos,
Nasceu a planta primeiro, o pé de milho, né? Depois, então, no tempo certo, aquela planta, o pé de milho, ela vai surgir, então, as espigas de milho. Quando começa a espiguinha, aquela bonequinha ali não tem grão. Aí, então, começa a encher de grãos. E fica bonito, né? Uma espiga de milho cheia, toda cheia de grãos, bonito ali, que nós usamos para cozinhar, para assar, para fazer qualquer coisa. Aí, muito bem. Surgiu espiga de milho. Aí quando ela amadurece, tá madura, tá seca, igual lá em cima, tá? O milho já tá no jeito, nós vamos cortar. Nós vamos cortar, vamos arrancar todo o milho. Porque é chegado o tempo da colheita. Assim também é o reino do céu. A colheita está vindo. Nós fomos semeados. Assim como a terra produz boa semente, boa fruta, também produz coisas ruins. Você vê que tem espinhos, plantas venenosas, tem de tudo. Ela produz. Mas nós temos que produzir bom fruto, que nós vamos ser ceifados. A colheita vai vir. Quando nós colhemos uma espiga de milho, o pé de milho está ruim, até chute deu bicho, qualquer coisa, nós jogamos fora. Nós não colocamos junto com os outros, jogamos fora. Assim também, a colheita está vindo. Eu tenho dito e cada vez mais eu sempre estou alertando. Nós estamos caminhando para o tempo do fim. Está se aproximando a hora da colheita. Para onde, Senhor? Nós iremos para o celeiro do Senhor ou nós seremos jogados fora para ser consumido? O tempo do fim está chegando. O tempo do fim está chegando. Pois é chegado o tempo da colheita. Versículo 30. E contou-lhe mais, com o que compararemos o reino de Deus? Que parábola buscaremos para representá-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor da semente que se planta na terra. Porém, uma vez semeada, cresce e se transforma na maior das hortaliças, com ramos tão grandes, a ponto de as aves do céu poderem abrigar-se sobre a sua sombra. Eu falei, vem cá, agora, qual outra parábola nós podemos contar para comparar o reino de Deus? Qual outra parábola? Ele falou, olha, é como uma plantinha, uma semente de mostarda. Uma das menores das sementes, um grãozinho pequenininho, menor que tem, grãozinho de mostarda. Nós sabemos, né? Usa tempero. Mas quando nós plantamos uma árvore, a mostarda ela é maior do que as hortaliças, do que ali a cebolinha, a salsinha, tudo. É muito maior. Dá uma árvorezinha. Dá uma árvore, inclusive as plantas fazem ninho nela. Ou as aves podem fazer ninho nela. Assim é o reino de Deus. Palavra de Deus. Palavra pequenininha. Estou fazendo, estou pregando aqui agora. Você está ouvindo, você vai falar para outra pessoa, para A, para B. É uma palavrinha. Mas ela vem para o coração da pessoa. Quando a pessoa aceita, ela se converte. Ela se converte a Cristo. Mas outras se convertem. E aí nós transformamos realmente no corpo de Cristo. É pequeno. Ah, pastor, tem que ter multidões, tem que pregar para multidões, conversa. Eu estou pregando para uma pessoa. Esta pessoa fala para outros e outros vão aprendendo, vão passando.
E assim nós povoamos o reino do céu. O marido aprende com a esposa com o marido, os filhos com os pais, os irmãos, vizinhos, e assim sucessivamente. Sementinha pequenininha, vai crescendo, uma árvore enorme. O verdadeiro evangelho, da semente verdadeira. E assim, nós povoamos o reino do céu. Nós lemos hoje Marcos 4, até o versículo 32. Querendo Deus, nós daremos continuidade amanhã a partir do versículo 33. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, gente, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.